E se eu te dissesse que um dos crimes mais famosos do Brasil pode ter sido completamente fabricado? Em 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o desaparecimento de um menino de 6 anos mergulhou o país em choque. O nome dele era Evandro Ramos Caetano. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Durante dias, a cidade inteira participou das buscas. A imprensa pressionava e as autoridades precisavam apresentar uma resposta rápida. E foi exatamente aí que tudo começou a dar errado. Pouco tempo depois, um corpo infantil foi encontrado em uma área de mata. O estado de decomposição era tão avançado que a identificação se tornou frágil, baseada mais em suposições do que em provas científicas. Mesmo assim, a polícia anunciou: aquele corpo era de Evandro. O caso, que até então era um desaparecimento, virou oficialmente um assassinato. A partir desse momento, surgiu uma narrativa que chocou o Brasil. 7 pessoas foram presas e acusadas de sequestrar a criança para um suposto ritual satânico. Entre elas estavam uma mulher conhecida na cidade, seu marido, parentes e conhecidos próximos. A história era perfeita para alimentar o medo coletivo dos anos 90, quando o país vivia uma verdadeira histeria em torno de seitas, magia negra e crimes ritualísticos. Mas havia um problema sério. Não existiam provas materiais que sustentassem essa acusação. Nenhuma testemunha confiável, nenhum vestígio físico, nenhum elemento técnico que ligasse os acusados ao crime. Ainda assim, confissões começaram a surgir. Confissões detalhadas, chocantes, que pareciam fechar o caso. Só que essas confissões tinham um preço. Anos depois, gravações vieram à tona. Áudios reais, feitos durante os interrogatórios, revelaram algo perturbador. Os acusados eram ameaçados, humilhados, privados de sono e submetidos à tortura psicológica e física para repetir exatamente a versão que os investigadores queriam ouvir. Em alguns momentos, os próprios policiais ditavam frases inteiras para serem repetidas nas gravações oficiais. A narrativa do ritual satânico começou a desmoronar. Especialistas apontaram inconsistências graves. O corpo encontrado não apresentava marcas compatíveis com o crime descrito nas confissões. Datas não batiam, depoimentos se contradiziam, e um detalhe em especial nunca foi respondido. Se aquele corpo era realmente o de Evandro, por que não houve uma identificação científica conclusiva? Enquanto isso, os acusados passaram anos presos. Suas vidas foram destruídas. Alguns adoeceram, outros morreram sem ver o próprio nome limpo. A cidade seguiu em frente, mas o caso permaneceu como uma ferida aberta. Décadas depois, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que houve ilegalidades graves no processo. As confissões foram consideradas inválidas. Parte das condenações foi anulada. Mas a pergunta mais importante nunca foi respondida. Se aquelas pessoas eram inocentes, quem matou Evandro? E mais, será que o corpo encontrado era mesmo o dele? Ou Guaratuba enterrou uma criança sem identidade para encerrar um caso incômodo? Até hoje, o caso Evandro permanece sem uma verdade definitiva. Para alguns, houve um crime brutal, seguido de um erro processual. Para outros, tudo não passou de uma fabricação desesperada do Estado para dar uma resposta rápida à sociedade. E agora, eu te pergunto: você acha que esse foi um ritual satânico real ou um dos maiores erros da justiça brasileira? Comenta aqui embaixo, porque esse dossiê ainda está longe de ser encerrado.